Olá, eu sou a professora Ilana. Estamos para mais uma aula Educação Jovens e Adultos e desta feita nós vamos falar sobre artigos. Artigos, professora? Sim, artigos. Nosso assunto será sobre artigos. E eu peço a você que pegue seu lápis, sua borracha, o seu caderno e venha aprender comigo o que é artigo, tá? Então, o artigo são pequenas palavras, né, que aparecem a todo tempo quando nós falamos ou escrevemos. Sim, elas são bem pequenas, vocês conhecem elas e eu vou estar apresentando elas para vocês agora, tá bom? Olha, isto aqui são artigos. O, a, os, as, uma, uma. Isso aqui são artigos, tá? Todas as vezes que vocês olharem essas palavrinhas aqui, pequenas, elas são artigo, tá certo? E elas fazem uma diferença. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Casa. Se eu colocar assim, ó, a casa, viu? Percebe que parece uma palavrinha antes desta casa, desta palavra casa? Pois é, esta palavra é o a, não é verdade? E hoje vamos descobrir como essas pequenas palavras funcionam, tá certo? Essas pequenas palavras funcionam, tá? Olha, o o, a, os, as, e uma, certo? Essas palavras são chamadas de artigos definidos. Definidos, anota aí. Eu vou colocar aqui do lado. Elas são artigo definido. Ó. Artigo definido. E tem outro artigo, professora? Tem. Por isso que você tem que anotar e separar aí no teu caderno, tá bom? O, a, os, as. Esses daqui são artigos definidos, tá bom? Essas palavras são chamadas de artigos definidos. Usamos esses artigos quando estamos falando de algo de maneira determinada, tá? Eu vou colocar aqui entre parênteses para vocês não esquecerem quando é que usamos eles. Usamos esses artigos quando estamos falando de algo de maneira determinada. Certo? De maneira determinada. Todas as vezes que vocês olharem esses artigos, nós vamos usar eles quando estamos falando de algo de maneira determinada. O exemplo que eu dei agora há pouco, olha. Exemplo. A casa, o carro, os alunos, as crianças. Tá? Isso aqui, todos esses artigos foram de maneira determinada. A casa, o carro, os alunos, as crianças.
certo? Então, todas as vezes que vocês observarem que aparecerem esses artigos aqui, eles são chamados de artigos definidos, tá bom? Agora, você sabe qual é o artigo indefinido? Hã? Não sabe? Então, vem aprender com a professora Ilana. Aqui, ó, vou colocar bem do lado. Artigo indefinido. Olha os artigos indefinidos. Uma, uns, umas. Certo? Elas são usadas, esses aqui, ó, são usadas quando falamos de algo de maneira não determinada, tá bom? São usados quando falamos de maneira não determinada. Quando falamos de algo de maneira não determinada. Tá certo? Todas as vezes que nós falarmos de algo que não for algo determinado, vocês já estão sabendo que é o artigo indefinido. Aqui, ó, artigo indefinido e artigo definido, tá certo? O artigo definido é algo de maneira determinada e o artigo indefinido é algo que falamos de maneira não determinada, certo? Anotem aí no caderno de vocês. Eu vou falar aqui exemplos do artigo indefinido, certo? E vocês vão ver que há diferença. Uma casa não determina qual é a casa. Determina? Não, fala que é uma casa. Um carro determina qual é o carro? Não determina. Uns livros umas flores. Olha, uma casa pode ser qualquer casa. Um carro também. Uns livros, eu não estou determinando o livro, né? Não estou determinando. Umas flores, pode ser qualquer flor. Eu não estou dizendo a flor, né? Eu estou dizendo umas flores. E é por isso que diz que ele é artigo indeterminado. Olha aqui, ó. Uma e uns. São artigos indeterminados. Muito bem, são artigos indeterminados. A, o, os e as são artigos determinados. Eu estou falando a casa, o carro, os alunos, as crianças. É algo que está de maneira determinada, certo? E já o indefinido é algo que está de maneira indeterminada. Então, é fácil de você identificar quando é um artigo definido e quando também é um artigo indefinido, certo? Então, agora eu vou colocar aqui outro exemplo. Vou apagar só esses exemplos aqui para dar espaço, mas eu vou deixar aqui a definição para vocês do que é o artigo definido do indefinido, tá bom? Quando falamos algo, que eu apaguei aqui, de maneira, certo? De maneira não determinada, certo? Aqui, ó. O pão está na mesa. Exemplo.
Exemplo. O pão está na mesa. O pão está na mesa. Eu tô sabendo que o que está na mesa é o pão. Então, é algo determinado, certo? O pão está na mesa. Olha, agora um exemplo. Uma mulher comprou uma bolsa. Aqui eu não sei quem é que comprou a bolsa. Foi uma mulher, pode ser uma mulher, não sei quem, né? Por isso aqui é o quê? Uma mulher comprou uma bolsa. Não especifica que mulher foi essa, tá? Não especificou que mulher foi essa. Então, portanto, é indefinido. Olha, artigo indefinido. É quando não determina, né? Não determina. Por exemplo, aqui não determinou quem foi essa mulher que comprou, certo? E aqui, o pão está na mesa. Aqui está dizendo que o pão está na mesa. Então, é algo de maneira determinada. Artigo definido, certo? Então, todas as vezes que você encontrar frases assim, especificando, falando algo de maneira determinada, você vai encontrar um artigo definido. Porém, quando for aqui, ó, igual essa aqui, uma mulher comprou a bolsa, você já vai estar sabendo que é aqui, ó, uns, umas. Sempre será indeterminado, certo? Agora eu vou colocar umas aqui para vocês praticarem, só que desta vez eu vou estar apagando, certo? Eu vou deixar somente aqui o assunto e vou estar apagando aqui os pronomes. Você vai tentar fazer sozinho. Completar aqui, ó. Atividade. Menino está estudando. Menino, você vai ter que completar com artigo, tá bom? Está estudando. Artigo definido ou indefinido. Menina está lendo. Menina está lendo. Certo? Cachorro entrou no quintal. Cachorro entrou no quintal. Flores estão no jardim. Flores estão no jardim. Gosto sempre de estar exemplificando porque fica mais fácil para vocês aprenderem, certo? Livros estão sobre a mesa. Livros estão sobre a mesa. Certo? Vamos lá. Vamos completar estas frases com os artigos que estão faltando. Aqui seria o menino está estudando. Olha, artigo. E aqui, menina está lendo. A menina está lendo. Cachorro entrou no quintal. O cachorro entrou no quintal. Flores estão no jardim. As flores estão no jardim. Livros estão sobre a mesa. Os livros estão sobre a mesa. Todas estas frases são pronomes,
são artigos, desculpa, definidos. Todas estas frases são artigos definidos, certo? Todas elas. Vamos ler junto? O menino está estudando. A menina está lendo. O cachorro entrou no quintal. As flores estão no jardim. Os livros estão sobre a mesa. Por que é artigo definido? Porque está explicando tudinho direitinho, está definindo que o menino está estudando, que a menina está lendo, que o cachorro entrou no quintal, que as flores estão no jardim, que o livro está sobre a mesa. Então está tudo definido. Não está indefinido, mas está tudo definido. Portanto, todas estas frases todos esses daqui são artigos definidos. Se eu pedisse para vocês classificarem, vocês iam classificar que esses artigos aqui seriam definidos. Muito bem. Vocês são nota 10. Certo? Olha, o homem... Vou colocar aqui exemplos. Ó. O homem... A mulher. Um caderno. Ó. Uma caneta. Certo? Eu vou perguntar depois qual é o definido e qual é o indefinido. Os alunos, as professoras, certo? Sempre o artigo vai acompanhar o substantivo. Sempre o artigo vai acompanhar o substantivo. Esse artigo aqui é definido ou indefinido? O homem. Artigo definido. Muito bem, ó. Artigo definido, certo? Esse artigo aqui, definido ou indefinido? A mulher. Artigo definido também, certo? A mulher. Um caderno. Aqui já muda a história, não está especificando qual é o caderno, né? Então fica uma dúvida. Então é indefinido. Artigo indefinido, certo? Uma caneta. Faltou cortar aqui o texto. Uma caneta. Não especifica qual é a caneta, então fica indeterminado. Então, é artigo indeterminado, certo? Os alunos. Os alunos. É artigo definido ou indefinido? Os. Definido. Muito bem. Agora, se eu dissesse assim, ó. Uns alunos. Aí mudaria a história, não é? Uns alunos. Não falou qual eram os alunos. Então está indeterminado. Seria artigo indeterminado. Certo? As professoras. Artigo determinado. Muito bem. Definido. Definido, porque está definindo que são as professoras. O homem, artigo definido. A mulher, artigo definido. Um caderno, artigo indefinido. Uma caneta, artigo indefinido. Os alunos, artigo indefinido.
definido. Uns alunos, artigo indefinido. Muito bem. As professoras, artigo definido. Então, todas as vezes que você vê que o que você está falando te deixa uma dúvida, não especifica, não identifica, é indefinido. E quando especifica, é artigo definido. O artigo também sempre acompanha o quê? O substantivo. Não pode esquecer disso. O artigo sempre acompanha o substantivo. Então, espero que você tenha gostado da nossa aula sobre artigos, onde nós aprendemos artigos definidos e artigos indefinidos. Tá certo? Até a nossa próxima aula.